está na linha para conversar com a gente. Alexandre Brito, vamos começar a semana com mais uma sessão de terapia em conjunto aqui na Band News FM. Olá, Alexandre, tudo bem? Olá, Gabi. Olha, que é terapêutico é sempre bom, viu? É muito bom estar aqui, ótimo estar com nossos ouvintes nesse momento que a gente consegue fazer algumas boas reflexões. Com certeza, Alexandre. E hoje, Alexandre, a gente tem um tema que eu considero importantíssimo aí para todo mundo, né? Para a gente colocar em todas as esferas da nossa vida, né? Na nossa esfera pessoal, profissional, amorosa, familiar, que a gente vai falar sobre tipos, né? Estilos de comunicação, né, Alexandre? Então, você já elenca que nós temos 4 estilos de comunicação. Como é que funciona? Conta pra gente. Exatamente, Gabi. Olha, nossa vida cotidiana existe comunicação o tempo todo. A gente está sempre se comunicando. Aqui, né, somos profissionais da comunicação, mas no dia a dia também estamos sempre nos comunicando uns com os outros, sempre mandando mensagens. Essas mensagens podem ser por palavras, por gestos, inclusive com silêncio. Então, o silêncio também é uma forma de se comunicar, ou uma forma de você dar um certo recado, você passa uma certa mensagem, então é uma forma de comunicar. Mas para a gente entender que, além de ter essa comunicação que eu posso fazer por meio de palavras, ou seja, verbal, e a comunicação que eu não faço por meio de palavras, seja com gesto ou silêncio, é a comunicação não verbal, nós temos 4 estilos para a gente conversar aqui. Presta atenção se você está nos escutando agora no carro, em casa, para saber se você tem algum desse estilo ou se você começa a identificar alguém, viu? Vamos lá, então, no primeiro estilo de comunicação eu trago aqui, eu vou começar pela comunicação agressiva, Gabi. A comunicação agressiva, pessoal, como o nome já diz, ela expressa as coisas de forma mais ofensiva e desrespeitosa. Nessa comunicação tem críticas pessoais, pode ter gritos, comportamentos hostis e tem uma dificuldade muito grande de estabelecer relacionamentos saudáveis. Essa é a grande questão. Então, uma comunicação agressiva, ela faz, em geral, muito mal para a saúde mental dos envolvidos. Essa é a primeira. Vamos para a segunda, é a comunicação que é passivo-agressiva. Como assim, Alexandre? Passiva-agressiva. Falamos da agressiva, agora a passiva-agressiva é quando você tem uma comunicação agressiva, só que de modo indireto. Você não é diretamente agressivo, você não é diretamente hostil. Essa é uma forma indireta de expressar insatisfação, raiva, hostilidade, com sutilezas. Por exemplo, para quem está escutando entender, você pode ser sarcástico, debochado, é mais disfarçado, você faz aquela fofoca, você pode levar a um ressentimento, a um mal-entendido. Então, ela é agressivo indiretamente, por meio de uma ironia. Por exemplo, a terceira forma de comunicação é a passiva. A passiva, pessoal, não é necessariamente agressiva. Por quê? Porque uma pessoa com uma comunicação passiva, ela evita o conflito. Ela não expressa, por isso o nome passivo. Ela não emite opinião, não emite sentimento, e às vezes ela acaba até tentando agradar, se submeter às vontades dos outros, não sabe dizer não, não defende os próprios interesses. Então, essa comunicação mais passiva, uma postura de passividade diante do outro. Pessoal, a quarta comunicação é a que tenta ser a mais saudável possível, dentre essas 3 primeiras que eu trouxe. Chama-se comunicação assertiva, que você é direto, honesto sobre seus pensamentos, sentimentos, você não usa indiretas, deboches, você respeita os direitos e limites dos outros, tenta ser mais construtivo, tenta se posicionar na hora certa, tenta não reduzir o outro, tenta evitar a passividade o tempo todo, tenta evitar a agressividade também, e tenta não responder na mesma moeda quando alguém é agressivo com você. Então, para o nosso começo de conversa, essas são os 4 estilos de comunicação mais comuns no nosso dia a dia.
Alexandre, de tempos para cá, eu acho que tem até um bom tempo, nós temos um estilo, eu não sei se é exatamente de comunicação, se é um estilo de pessoa, que se orgulha do fato de ser sincerona, ou seja, aquela pessoa que não tem filtro. Ela, inclusive, ela se orgulha de falar, que quando eu tenho de falar, eu falo mesmo, eu falo na cara, tal. E por conta disso, aliás, a pessoa acaba muitas vezes entrando em muitos conflitos e muitas vezes também acaba ferindo as outras pessoas, e ela está aparentemente pouco se importando com isso. Eu tenho amigas, aliás, uma amiga especificamente, que tinha esse comportamento, ou tem esse comportamento, mas que depois que ela tinha a primeira reação, digamos, de um certo exagero na sinceridade, ela se recolhia e falava, eu não sei porque que eu fiz isso, eu não deveria ser assim, porque depois eu acabo notando que ofendo demais as pessoas, que acabo ferindo as pessoas. Esse tipo de reação, Alexandre, ou de ação, nesse caso, não sei se entra aí nessas definições que você deu de comunicação, mas acaba sendo um tipo de comunicação. Como é que isso é avaliado, Alexandre? Eu uma vez, se não me engano, li um texto do Tostão, que, como todo mundo sabe, além de ter sido um espetacular jogador de futebol, também se formou em medicina, que ele falou que isso era até, esbarrava até em algum tipo de desvio mesmo, de comportamento, um desvio que poderia ter ali alguma coisa relacionada à parte mental. Mas como é que é isso, Alexandre? Como é que você vê esse exagero, digamos, de sinceridade? Cacá, o exagero de sinceridade pode ser destrutivo e autodestrutivo. Porque nesse caso, pela descrição que você trouxe, é uma comunicação agressiva. Ser sincero não é sinônimo de ofender. Ser sincero não é sinônimo de hostilidade. Você pode ser sincero com uma comunicação acolhedora, inclusive, mesmo sabendo que o outro pode ter uma reação ruim, pode não gostar, pode ter uma frustração, pode ter um conflito. A comunicação, ela não evita o conflito. Só que ela faz com que o conflito não seja um conflito agressivo. Você pode ter conflitos, e as equipes têm conflitos, os relacionamentos têm conflitos, mas não necessariamente vocês vão se ofender. Às vezes, tendo conflito, a gente encontra uma solução. Então, essa comunicação que você trouxe, Cacá, é uma comunicação agressiva, porque é uma sinceridade que ofende. Então, não é uma sinceridade bem administrada. Então, de fato, pode ser ou agressiva ou passivo-agressiva, quando tem uma ironia. Então, às vezes, você quer ser sincero com alguém, falar uma verdade, mas essa verdade é sua. Ela pode não ser do outro. E isso pode fazer com que a pessoa se sinta invadida. Existem formas de você introduzir um assunto, formas de você falar uma verdade. Às vezes, para você falar uma verdade para alguém que tem dificuldade na comunicação, você vai pedir para alguém que a pessoa tenha confiança, para alguém que a pessoa escute, que a pessoa tenha uma certa relação não agressiva. Em geral, a gente enfrenta a comunicação agressiva dessa forma, com pessoas que a pessoa com comunicação agressiva, ou seja, a pessoa mais agressiva, sempre tem alguém que ela ouve. Então, em geral, as abordagens são dessa forma. A pessoa que ela ouve poder fazer uma intervenção. Então, algumas pessoas, Cacá, por causa da comunicação agressiva, perdem um pouco do juízo. Isso que você falou de mental, né? Perdem o juízo porque elas não sabem qual que é o próprio limite, onde vai ofender. E, em geral, quem fere é porque também está ferido e acaba perdendo a dosagem. Então, tem essa dificuldade psicológica também. Por isso que a gente sempre recomenda os cuidados com a saúde mental, para que a sua ferida não venha a ferir o outro também. Então, é uma comunicação agressiva, porque você pode ser sincero sem ser hostil, sem ser mal educado, sem xingar, sem ofender, né? Sem fazer com que tenha um ambiente ruim. Então, as pessoas, né, no senso comum, chamam de sincericídio, né? Só que o sídio do sincero, né, a palavra sídio significa morte. Homicídio, infanticídio, parricídio, suicídio, significa matar, né? Então, o sincericídio não é algo bom, porque você acaba matando algo do outro, que às vezes é, inclusive, a possibilidade de ter uma relação boa com a outra pessoa.
Mas como é tão difícil conversar com você e tem uma comunicação agressiva, que as pessoas acabam se afastando. Então, quem tem a comunicação agressiva faz mal para o outro e para ela mesma. E, Alexandre, assim, para finalizar, né, a gente ouve muito falar, né, você falou muito as palavras, né, comunicação agressiva, comunicação passiva, comunicação assertiva, e aí a gente entra muito também nessa história da comunicação não violenta, né, que sempre, né, por exemplo, muito no mundo corporativo a gente ouve falar sobre isso, né, agora... Uma pessoa que tem naturalmente uma comunicação agressiva, né, e principalmente quando ela leva isso para o meio profissional, eu acho que é muito complicado, né, por exemplo, colegas de trabalho aceitarem esse tipo de comunicação, mas às vezes essa pessoa quer mudar, ela sabe que é daquele jeito, mas quer mudar. Então, assim, que estratégia, né, você dá para essas pessoas desenvolverem uma comunicação melhor, né? É só terapia? Tem algum exercício que ela possa fazer de mesmo melhorar essa comunicação? Olha, quando você percebe, porque a primeira coisa é essa mesmo que você trouxe, Gabi, perceber a comunicação que você tem e que é ruim. Primeira coisa que eu falo é o beabá, é o arroz e o feijão. Você tá com raiva ou você tá querendo falar, vamos dizer assim, né, tá na ponta da língua algo que você vai dizer, mas você tá sentindo uma tensão e você sabe que você pode, por exemplo, explodir. O arroz e o feijão é o seguinte, pessoal, sai do ambiente se precisar. Você não precisa dar respostas imediatas. Você não é covarde ou pior por não falar na mesma altura. Então, você pode sair do ambiente, vai para o banheiro, vai para um outro cômodo, vai para a rua, seja como for. O famoso conta até 10, de fato pode ser importante. Faz uma respiração, respira bem fundo, solta bem devagar, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes precisar. Não precisa responder de imediato e tenta fazer um exercício, que é o seguinte, mudar o seu vocabulário. Troca as palavras que você usa. Tenta não usar essas palavras que você usa, que você sabe que vão ofender, sabe que vai insultar, sabe que vai fazer mal para o outro, sabe que vai piorar o clima, o ambiente. Então tenta mudar o seu vocabulário, tenta usar outras palavras. Tenta não usar palavras que ofendam, xingamentos, palavras que façam mal, porque vai fazer mal para você mesmo também. É um veneno que você tenta jogar para o outro, mas que você acaba bebendo. Então tenta fazer esses movimentos. Não precisa responder de imediato. Sai do ambiente se for necessário. Faz um exercício de respiração também e tenta mudar o seu vocabulário cotidianamente. E isso já ajuda bastante. E se tiver o conflito, fazer a mediação de conflito, pedir ajuda de alguém do trabalho, para que você também não fique o quê? Se responsabilizando, que você pode ser responsabilizado pela agressividade que você tem na sua forma de se comunicar. Então, essas são algumas dicas que podem ajudar, Gabi. Eu queria perguntar do contrário, Alexandre, ou seja, aquela pessoa que acaba ficando calada demais. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem essa característica. Não é que ele deixa de se posicionar, não, mas ele parece que está o tempo todo observando todo mundo, parece que ele está o tempo todo elaborando ali alguma coisa, ele fica quieto durante boa parte do tempo, e a verdade é que muitas vezes ele acaba não se manifestando, mas em outros momentos ele se manifesta, mas ele tem inicialmente esse comportamento, digamos, do exagero no silêncio, de um silêncio exagerado. Aí é diferente, né? Porque daí a pessoa pode deixar passar batida a sua opinião a respeito de determinados temas, né, Alexandre? Nesses casos, quando é passivo, eu oriento que a pessoa, quando tiver algo para falar, que ela anote, que ela escreva, ponha tópicos, está numa reunião, escreve em tópicos, está numa situação que vai ter que entrar em conflito com alguém, escreva como se fossem fichas no papel, frases, pensamentos, ideias, que você quer expor, para que você anote e depois leia, por exemplo, né? Peça ajuda, não deixe de pedir ajuda também, porque às vezes a outra pessoa pode te ajudar a se expressar nesse momento e entender que você tem dificuldade. E aí o outro vai até te provocar, no sentido bom da palavra, de pedir que você fale, que você coloque a sua palavra também, né? Isso é importante. É importante também, Cacá, um terceiro ponto é entender o ambiente que a pessoa está. Às vezes pode ser um ambiente hostil, não permite que a pessoa se manifeste. Se for o caso, precisa lidar com o ambiente também. E sempre, pessoal, a terapia não tem contraindicação. Ela contribui muito
para que a gente tenha uma comunicação mais saudável. Então, nesse caso, do passivo para o cotidiano, para o dia a dia, anotar e poder, às vezes, ler o que anotou pode ser um início de uma expressão. Tá joia, Alexandre. Olha, muito bacana nosso papo de hoje. Para finalizar, eu peço aí para você deixar os seus contatos aí para quem quiser te acompanhar nas redes. Claro, pessoal, olha, para continuar esse bate-papo, ter esses assuntos em relação à saúde mental e vida cotidiana, vocês me encontram no Instagram, @Alexandre_Psicologia, Alexandre_Psicologia, ou no WhatsApp 27 999 431968, 999 43 19 68. É sempre um prazer atender todo mundo que está aqui nos escutando. Depois quer bater esse papo, viu? E até semana que vem, pessoal. Até Alexandre.